além do fato de ter se realizar uns cursos e tal, é para falar um pouco sobre a importância da educação em astronomia, né? Poderia ter diferentes abordagens, poderia se citar muitas coisas, né? Então, em parte também, um pouco para fazer algo sintético, eu fiz essa pequena abordagem, né? Então, falar um pouco sobre o panorama do ensino da astronomia, o que é o ensino não formal, que é oferecido em espaços como o Museu de Astronomia e Ciências Afins, né? A importância desse ensino formal no contexto atual na educação e, particularmente, a experiência desses cursos, esse curso de astronomia para visitantes do MAST, que, entre outras coisas, a Marcela teve a oportunidade, quer dizer, o MAST teve a oportunidade de ter a Marcela ministrando aula sobre cosmologia. Então, essa discussão sobre a importância da educação na astronomia não é tão recente, porém é uma questão que veio mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, né? A educação em ciências é uma questão que vem lá desde a Revolução Industrial, mais ou menos desde as exposições universais, em 1889 e tal, mas a educação em astronomia particularmente aparece como um tópico interessante no contexto da União Astronômica Internacional lá nos anos 60. E então aí vale a pena relembrar que foi nos anos 60 que teve toda essa emergência da corrida espacial e toda essa, digamos, essa auge de comunicação de ideias científicas ao redor da astronomia por causa da corrida espacial, né? Uma questão puramente ideológica, né? Mas que trouxe uns produtos interessantes, né? Então, seriados de televisão, gibis e coisas assim, né? Aí então aparecem umas figuras marcantes também, que seguramente aqui vira e mexe todos conhecemos e temos como figuras próximas, interessantes, né? Isaac Asimov, ou Carl Sagan, né? Figuras que foram as primeiras em fazer esse trabalho de comunicação da ciência através das mídias, né? Através da literatura, através da televisão, através de diferentes formas de comunicação, né? Então, a Comissão 46 da União Astronômica Internacional é a que, inicialmente, lá nos anos 60, começa com esse intuito de fazer educação em astronomia. Em 1970, há um ponto interessante que é a primeira proposta de um handbook, de um material de atividades de astronomia com fins educativos, né? E em 1988 vem várias coisas interessantes aí. Uma delas é o primeiro encontro sobre ensino de astronomia nos Estados Unidos, né? Então, além de se falar de conteúdos de astronomia e tal, como levar esses conteúdos de astronomia na escola, né? Como aprimorar os enfoques e também como comunicar a ciência, né? Depois houve um segundo encontro no Reino Unido e olha a diferença de tempo, né? O gap de tempo que houve, quase 10 anos, para ter um outro encontro. Todos aqui somos da mesma matriz, né? Física, engenharia, ciência, etc. Exatas. A gente sabe que a gente tem sempre uma certa distância, por dizer alguma coisa polida, uma certa distância com a questão da educação e os discursos sobre como aprimorar o ensino das ciências e tal. Então, isso pouco a pouco está cedendo, né? A gente, incluso dentro do Observatório Nacional, eu vejo iniciativas já levando essa bandeira de que, temos que promover ações educativas, né? Em 88 também tem um hit interessante nesta história e foi a publicação do livro A Breve História do Tempo de Stephen Hawking, né? Que foi, quizá, a obra de popularização mais reconhecida na última etapa dos anos 80, que foi aquela era de grandes divulgadores da ciência inaugurada por Carl Sagan, né?
Então, aí... A primeira foto ali? Essa aqui é Perdidos no Espaço. Você não sabe? Não. Seria um Nunca serial. vi essa série. Poxa, agora me deixa não. Somos jovens. Não, na verdade, por exemplo, como hispano-falante, eu lembro na televisão peruana, nos anos 90, transmitiam esse serial Perdidos no Espaço. Gênio um Gênio, coisas dessas que eram aquele enlatados dos anos 60, da época da corrida espacial, né? Onde o russo sempre é o louco do serial. Não chegou em Cataguases, não. Não? Então, são esses fatores marcantes, né? E, particularmente, incluso no Rio de Janeiro foi que aconteceu a criação do Escritório de Astronomia para o Desenvolvimento. Foi nessa reunião da IAU do ano 2009, aqui, o Ano Internacional da Astronomia, que se criou um capítulo especial para falar da astronomia, das ações educativas da astronomia, não só dentro da escola, senão ações de educação da astronomia projetadas para certos objetivos, né? Certos objetivos de promoção da sociedade, né? Então, por exemplo, o Escritório de Astronomia para o Desenvolvimento está muito comprometido com a promoção das metas do ano 2030, né? Se supõe que no ano 2030 na humanidade vai ter igualdade de gênero em todos os campos laborais, etc. E que a redução da pobreza, e que a educação ambiental, e todas essas coisas que são bastante poéticas, né? Bastante desejadas. Então, a Astronomia para o Desenvolvimento é uma iniciativa por aí, né? Promover ações educativas para fazer melhores cidadãos do cosmos, como diria Carl Sagan. Então, objetos de discussão desta questão da educação e astronomia, então, são as propostas metodológicas, a participação das instituições, né? Como as instituições podem formular ações educativas e programas educativos para diferentes públicos. Aqui começa a aparecer uma discussão sobre o que é ensino da astronomia, o que é divulgação da astronomia e várias palavras que começam a flutuar aí para se falar sobre a comunicação da astronomia e da ciência no geral, né? Então, por exemplo, formulação de atividades de observação para o público, para os alunos, né? Tanto observação presencial quanto observação remota, isso também tem, né? Os cursos online, as ações interdisciplinares, que é um aspecto muito interessante. Então, como através de questões como o teatro, né? Como a música, pode ser ensinada a ciência, né? Então, por exemplo, aí no MAST houve a iniciativa de fazer uma contação de mitos, né? O mito que a gente vê também com certo ranço ocidental, né? O mito é uma coisa lá de cocar, né? Então, o mito contado também é uma forma de começar a se aproximar à ciência e a gerar discussões em torno à ciência, certo? Não necessariamente que a gente compre um mito e fique com esse mito como se fosse um dogma, senão que através do mito se podem discutir questões científicas, né? A aproximação às pseudociências, isso quizá é uma coisa que eu escrevi meio que contra a minha própria vontade, porque aparecia aí na referência que eu estou seguindo, né? Esta referência, por sinal, um livro muito interessante, Educação na Astronomia, de Rodolfo Lang e Roberto Nardi, é um livro muito significativo. No Brasil se faz muita pesquisa em educação na astronomia. Então, a aproximação à pseudociência, né? A aproximação à astrologia. O astrólogo não é o inimigo, né? Mas neste momento que estamos com terraplanistas por aí gritando, bradando, né? E o coach quântico e todas essas coisas, a gente realmente está meio que se colocando, né? Meio que se posicionando para saber como chegar nessas pessoas, né? Ou como
fazer um discurso também que tenha relevância, porque sabemos que a pseudociência e todos esses saberes um pouco feitos de maneira leviana, quizás, sei lá, tem mais ressonância, né? Tem mais sensacionalismo ao redor da astrologia do que ao redor da astronomia. Às vezes as notícias da astronomia veiculadas pelas mídias são bastante sensacionalistas ao ponto de parecerem astrologia. Sim, então estamos com uma questão de muita informação disponível e um enfoque às vezes dúbio, às vezes complexo para essa informação ser repassada. Desculpa, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Tipo, sobre isso tem uma notícia umas semanas na Colômbia, jornal da Colômbia. Talvez você viu. Fiz uma entrevista para os ganhadores do Nobel. Aí tá, tudo bem, perguntaram coisas, tá? E ele tem uma pergunta. Então você descobriu exoplaneta, então você acha que isso foi uma obra de Deus? Aí, claro que eles responderam como responde um cientista, né? E aí, tipo, todo o conteúdo da entrevista se perdeu e entrou numa nova discussão. Cientistas não acreditam em Deus, pronto. Sim. Aí, eu não sei, isso foi só na Colômbia? Isso foi... Eu vi aqui no Brasil, não sei se jornal da Colômbia, não sei aqui como repercute essa notícia. Eu meio enrolado com várias coisas e vi apenas de passagem e vi aquela notícia que eu embaixo do sol, né? Realmente sim, ou seja, você perdeu toda a discussão que poderia ter sido. As pessoas são muito curiosas com essa questão de mundos fora. E explicar como é que a gente consegue esses descobrimentos, como é que a gente consegue, através de observações, chegar até lá. Ou seja, você perdeu tudo e então eu vi por aí pessoas ferrenhamente, né, discutindo a respeito. E bom, é isso, né? A mídia não está sendo suficientemente responsável, mídia G1, R7, todas essas não estão sendo suficientemente responsáveis na hora de passar a informação, né? Então, outros dos objetivos, as ações educativas têm que refletir sobre si próprias, né? Então, quais são esses conteúdos que devem ser repassados no contexto da divulgação da astronomia, no contexto da educação, que é o que tem nos livros de ensino da escola sobre isso, né? Então, aí vamos fazer o comentário posteriormente. E a importância dos planetários, dos institutos como os observatórios, né? Na promoção do ensino da astronomia. Então, aí nessas imagens tem várias experiências que são interessantes, né? Então, por exemplo, a formação continuada de professores. O professor precisa saber que para ensinar astronomia não é necessário ter um observatório e ter um membro de NASA ao lado, certo? Que isso é um mito que incluso eu particularmente cresci, né? Que não, mas é que para falar de astronomia tem que ser um astrônomo, né? Para falar de astronomia tem que ser uma pessoa que tenha uma formação grande em matemática, etc. Obviamente, o ideal seria ter uma massa crítica astronômica suficiente como para atender um certo propósito educativo nas escolas numa cidade como Rio de Janeiro. Acho que no Rio de Janeiro a situação é menos pior do que lá no interior do país e longe, né, daqui o eixo Rio-São Paulo. Mas ainda persiste aquela ideia, né, não é se não sair daqui de Benfica, que ainda persiste a ideia de que o professor de astronomia, o professor de escola não tem como ser professor de astronomia em algum momento. E os professores meio que tocam com a ponta dos dedos esses temas sobre a estrutura dos planetas, sobre a origem do sistema solar, sobre a origem do universo e particularidades dessas. Então, é necessário trazer os professores, né? Esse é um dos objetivos, trazer os professores através de atividades manuais, através de diferentes propostas de formação continuada, para que façam
essa aproximação da astronomia, né? A astronomia não é um negócio longe lá. Questões sobre astronomia cultural também, isso é importante trazer aqui nesses debates, né? Ações do que se denomina ciência cidadã, como esta, que está em boga, né? Está na moda, nomear mundos, né? Então aqui no Brasil está a ação nomear mundos, tem uns nomes aí, Tupã e Yara, Dandara e Zumbi, tem umas duplas de nomes para nomear um sistema planetário, sem fazer partícipe a população. Então todas essas são parte dos objetos de discussão do ensino da astronomia, certo? Então, quem são os atores do ensino de astronomia? Quem participa do ensino da astronomia? Então, em princípio, podemos pensar uma pessoa que tenha formação em física, em ciências naturais, e quem mais? De repente, o cara que tem um telescópio, né? Então, de certa maneira, parem para pensar, lá no passado, nosso processo de formação, não tinha ninguém que tivesse o título formador em astronomia, ou não, é que ele é o que forma na astronomia aqui na escola, ou, né? Tudo era de uma maneira bastante tangencial, né? Como que, bom, acabou o tema da célula, da genética, então vou falar um pouquinho aí sobre a origem do planeta Terra, né? Sobre as camadas do planeta Terra. Sempre ficar um pouco aí, né? Não sei se alguém aqui teve uma experiência diferente, né? No sentido de ter tido um professor que não vamos falar sobre astronomia, porque falar de astronomia é importante, né? Então, seguramente a maioria vai contar a mesma anedota. Por um lado, essa ausência, e por outro lado, ao desejo, a carência. Pô, tão bonito o céu. As pessoas têm apelo pela astronomia, né? Mas no processo educativo, meio que ninguém quer comprar essa briga, meio que ninguém quer entrar nessas discussões. Até porque, às vezes, também essas discussões viram questões teológicas, que se o cara acredita na vida em outros planetas, então não quer acreditar em Deus, enfim, né? Então, uma pesquisa lá de 2005 desses autores propõe fazer um paralelo dos processos educativos, de como a astronomia, os conteúdos de astronomia são repassados nas escolas, né? Então chegam a essa conclusão: não existe um bloco unificado, não existe uma diretriz para fazer isso. Então, por exemplo, esse espaço às vezes é ocupado pelos amadores de astronomia, só que os amadores de astronomia às vezes têm mais digamos, um uso, vamos dizer, de hobby, de gosto pela astronomia, mais do que um compromisso educativo. É necessário comprar a briga de educar em astronomia, ou seja, é necessário você, astrônomo, ou você, professor de física, ou você, o perfil de docente que seja, dizer: não, a astronomia é importante na escola. Então vamos criar ações bem definidas para ensinar astronomia, certo? O aula de astronomia não necessariamente tem esse intuito, não necessariamente tem esse perfil, e isso não está errado, né? Ou seja, não vamos cobrar dos amadores de astronomia o que a gente, com formação em física, matemática, ciência, etc., não fez, certo? Então, por exemplo, amadores de astronomia têm feito um trabalho muito interessante nesse estudo sobre a poluição luminosa, certo? Se não me engano, são os amadores de astronomia que definiram a escala de Berkeley, certo? Que é a escala que determina a poluição luminosa no céu, certo? Aí depois, por exemplo, uma matéria que foi feita pela BBC o ano passado, chamaram pessoas aqui do Observatório Nacional, do LNA, do MAST também, para falar sobre a poluição luminosa e como isso está afetando, né? Como isso está virando um grande problema, certo? Então, os amadores têm um papel importante, mas tem que existir também uma ação desde o setor mais
mais estratégico, né? E outra coisa, por exemplo, na Colômbia, a astronomia durante muito tempo foi considerada uma área nobre de conhecimento. Certo? O que significa isso? A astronomia é para aquele cara que podia comprar o telescópio, que podia fazer sarau de observação astronômica, né? Do Pedro II, certo? Sempre teve uma certa conotação aristocrática, essas discussões da astronomia, etc. Então, isso permeou até boa parte do século XX. Países como a Colômbia, a gente tem experiência nisso, certo? Então, essa ambivalência entre o desejo das pessoas de saber astronomia, mas o caráter um pouco elitista da astronomia, tem sido sempre variáveis jogando em contra. Então, desde Dom Pedro até a lei de diretrizes curriculares, né, lá no 96, pouco a pouco a astronomia foi entrando nos currículos, só que de uma maneira tímida, também contando com essa questão de não ter especialistas no ensino de astronomia. Sabemos, pela história do Observatório Nacional, que os astrônomos não tinham a priori esse perfil de educadores. Quizá, por exemplo, o Henrique Morizzi, que foi um dos protagonistas da rádio educativa no Brasil, junto com o Roquete Pinto, ele fez uma tentativa de aproximar a educação, como chamamos, ensino da astronomia para as pessoas, né? Por exemplo, uma experiência interessante que aconteceu em Sobral, esse ano que estamos comemorando os anos do eclipse de Sobral. A seleção da cidade de Sobral tem vários critérios, né? Desde a disponibilidade de água até a facilidade do trem para chegar desde o porto de Camocim, lá no Ceará, certo? E então, quando começaram a chegar todos esses equipamentos, todo esse gringo que foi chegando, etc., as pessoas foram ficando em pânico. O que está acontecendo aqui, meu Deus, né? E tubos e caos e tal. Então aí o Henrique Morizzi, não, as pessoas estão ficando amedrontadas, vamos ter que fazer um trabalho pedagógico com as pessoas, literalmente. Você chegar e dizer, olha, não, que aquele dia vai acontecer isso, e toda essa questão da mitologia e tal, entrar em diálogo com todas essas questões foi necessário naquela oportunidade, né? Então, experiências desse tipo foram assim muito pontuais, né? Ao longo do século XX, né? Desde os tempos de Dom Pedro. E na lei de diretrizes, incluso de certa maneira, quase que a lei de diretrizes era muito tímida, continua sendo tímido o ensino da astronomia formalmente estabelecido dentro da base curricular. Essa base curricular já este ano mudou. A base nacional comum curricular dos anos 6º a 9º, ela já inclui em cada ano conteúdos de astronomia e de geofísica. Então, o interessante, por exemplo, que essa base curricular nova, no 9º ano, traz conteúdos de astrobiologia, habitabilidade. Tem que se falar de habitabilidade já no 9º ano. Então, essas coisas já mostram que a questão não pode ficar apenas na informação que vem veicular cada vez que explode alguma notícia, né? O buraco negro, as ondas gravitacionais, né? Que é mais ou menos o costume que se tinha, né? Aparecia uma notícia bomba da astronomia, porque sempre são notícias bomba, né? Descoberto o primeiro exoplaneta, fotografado o primeiro buraco negro, né? Então, já há uma necessidade de que os professores tenham acesso a essas informações, né? Um professor formado em licenciatura em ciências vai ter que se deparar com a necessidade de aprender sobre astrobiologia e sobre a habitabilidade. Então, nesse contexto de coisas, lá nos anos 80 aparece o Museu de Astronomia com uma dissidência do Observatório Nacional,
sim? Com esse perfil de história da ciência, perfil de educação, sim? E todas essas ações que o museu empreendeu naquele momento, né, nos anos 80, está orientadas nesse sentido, sim? De popularizar o conhecimento da astronomia, criar estratégias, refletir sobre as práticas da divulgação da educação na astronomia, certo? Então, de certa maneira, com o Museu de Astronomia no Brasil, que surge em 85, também surge uma quantidade de instituições, de grupos de trabalho ao redor da necessidade de pensar o museu e o espaço de ciência e tecnologia não apenas como uma atração, não apenas como um passeio de domingo com conteúdo, né? Senão como um espaço de aprendizado, né? O museu não ensina, o museu não é escola, o museu não tem o compromisso e não tem a legislação, digamos, formal que tem a escola, ao ponto de ter que ter uma grade, ter que ter uma base curricular. Não, o museu é um espaço onde as pessoas, de certa maneira, têm liberdade para ir ali porque me chamou a atenção e aquele pisca-pisca, etc. E saber de que se trata o pisca-pisca e ter uma mediação, certo? Então, o museu é um espaço que fornece uma certa liberdade para adquirir o conhecimento, uma liberdade também marcada, não vamos nos enganar, mas que, refletindo sobre essa própria proposta e sobre essas próprias possibilidades, pode ser um fornecedor de subsídios para a educação formal, certo? Educação formal entendida como a educação da escola. Então, aí, de novo, essas discussões. Qual a diferença, incluso agora, muito pertinente a pergunta, né? Já que temos um ministro de Educação que está dizendo que tem que acabar essa denominação de Ministério da Educação, tem que ser ensino, né? Então, qual a diferença entre educação e ensino da astronomia no nosso contexto? Qual a diferença entre popularização, vulgarização, divulgação, todas essas coisas, comunicação, né? Em inglês se resolve tudo com outreach, mas nós temos uma quantidade de terminologias que para nós fazem sentido, né? Então, ir lá nas observações astronômicas que fazem os colegas do Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, isso seria popularização da astronomia, certo? De repente, vir nas ações educativas do Museu de Astronomia já seria ensino não formal, né? Outras coisas que vocês fizeram lá na Praça Mauá, então seria popularização. Tem uma quantidade de categorias aí que meio que todo mundo toca como pisando em ovos, certo? Então, uma das coisas que caracteriza o Museu de Astronomia e Ciências Afins é que o museu é o detentor de um acervo histórico de ciência e tecnologia vastíssimo. É o maior acervo histórico de ciência e tecnologia que tem no país. Então aí estão os espectroscópios através dos quais Maurice analisou, conseguiu montar, todas essas coisas, né? Todos esses equipamentos, esse mobiliário e também o acervo documentário, então uma questão de arquivo, né? Então, o Museu de Astronomia ou vira um acervo apenas, ou vira uma instituição de educação não formal, uma instituição de divulgação, popularização, etc. Certo? Então, como juntar esses dois objetivos? Como juntar esse perfil do histórico com o perfil do educativo? Então, por exemplo, através da tentativa de fazer dos instrumentos históricos algo mais, digamos, algo mais didático, né? Ter uma exposição sobre tudo o que foi a história da astronomia no Brasil, desde as grandes navegações até a demarcação das fronteiras do Brasil, um fato importante. Toda essa história da ciência, toda essa história da astronomia tem que ser, em algum momento, um elemento educativo, né?
o uso da luneta é 21 centímetros, da luneta é 46, no caso do observatório, sim, tem que ser encarado como o uso de um instrumento histórico, sim, que tem uma história, que conta uma história, mas que ao mesmo tempo fala de futuro, sim, fala de possibilidades de observar objetos distantes, né, e linkarmos isso com, digamos, os discursos sobre o que tem de novo na educação em ciências. Uma coisa que acontece, por exemplo, tem espaços como o Museu do Amanhã, né? O Museu do Amanhã sediou o ano passado o encontro da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência e Tecnologia, a ASMC. E o Museu do Amanhã tem uma proposta interativa que chamaríamos, né? Uma proposta de interatividade através de telas, informações que pulam, aparecem e você expande, etc., né? Aquela ideia do museu século XXI. Então, isso é um enfoque válido, certo? Mas nós precisamos também fazer algo com o material que temos na mão, né? Não, de novo, aquela questão, não pode se reduzir a educação em astronomia à disponibilidade de um astrônomo aí no bairro, certo? Não pode se reduzir a educação em ciência e tecnologia à disponibilidade de telas tácteis por todo lado, certo? Não tudo é tela táctil, né? Então, aí onde está o jogo de cintura, né? Conjugar todos esses elementos. Aí aparece então a coordenação de educação em ciências nessa discussão, nessa questão aí. Educar, então, a visita escolar programada, trazer escolas, mostrar o museu, as exposições, observar o sol, coisas dessas, né? De uma maneira cíclica, a visita, a orientação ao professor, o projeto Olhar para o Céu, que já alguns colegas aqui tiveram a oportunidade de participar, certo? Mas então, o ponto o que podemos fazer com essas atividades, além de oferecer e expor uns mediadores, etc. Então, essas atividades têm que refletir sobre si próprias, certo? Então, não é apenas, traz uma galera aí de meninos e mostra aí o museu, e mostra aí o acervo e tal. Não. Os meninos terminam a visitação e em algum momento você vai ter que sentar e dizer, bom, isso está adiantando alguma coisa? Isso aqui realmente vale a pena fazer desta maneira? Como é que a gente leva mais essas questões para a cotidianidade dos alunos? E outra coisa, como identificar o perfil das pessoas que vêm aqui? Será que estamos falando na linguagem que essas pessoas estão precisando, né? Então, com todas essas perguntas e com iniciativas como os ciclos de palestras, né? Agora tem 2 ciclos de palestras. Um ciclo de palestras oferecidas, ministradas pelas equipes que participam da FECTI do ano passado. Este ano vai ter FECTI, Feira de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Então vão ser selecionadas outras equipes que vão apresentar seus trabalhos em diferentes momentos em 2020, certo? A ideia de que nos colégios se faz ciência, certo? É importante olhar para a ciência que se faz nos colégios, para o projetinho de astronomia da professora de biologia, é importante olhar, certo? Se a professora de português está escrevendo contos com os alunos de 6º ano sobre astronomia, sobre a origem da Terra, etc., é importante olhar para essas coisas, certo? Então, este espaço é o ciclo de palestras Mirim, que chamamos, e este é o espaço das palestras adultas, né? Por aqui já algumas pessoas foram convidadas para a palestra e em 2020 outras serão convidadas para a palestra no ciclo de palestras senior do Master, certo? E bom, a ideia é trazer especialistas que estão trabalhando em ciência, que estão produzindo cientificamente látex e tudo mais, mas que têm a possibilidade de dialogar com o público, não?
a possibilidade de dialogar e de levar ciência de ponta, certo? Ou temas de astronomia, de ciências afins que sejam palatáveis, né? Encontrar um enfoque. Aí é outro buraco, né? E de certa maneira foi um dos motivos desse curso de astronomia, encontrar a forma de falar de ciência de uma maneira periódica, palatável para o público, né? Sem perder o rigor, mas sem cair na pesadez, digamos, na dificuldade das expressões e tudo mais, das expressões matemáticas, dos conceitos. Então, essa ação da concepção do curso de astronomia para visitantes do museu parte de duas premissas. Uma, o público do museu não é um público fixo, é um público flutuante, certo? Então são visitantes, são escolas, são faculdades, mas temos que pensar em visitantes com uma generalidade. Quem são esses visitantes? Então, aí onde entra uma coisa importante, que são as enquetes de percepção de ciência e tecnologia. Aqui no Brasil, a última enquete, curiosamente, foi feita em 2015. Certo? A última enquete de percepção de ciência e tecnologia bem consolidada foi feita em 2015. 2016 teve outra, se não me engano, mas não teve essa abrangência que teve a última enquete de 2015, curiosamente, né? Então, as enquetes de percepção de ciência e tecnologia permitem saber quem é que está indo aos museus, né? Então, por exemplo, aqui no MAST, a gente tem claramente estabelecido que o público do MAST é branco, tem ensino médio, está em faculdade principalmente, né? São moradores de bairros da periferia do museu, na Tijuca, Vila Isabel, o centro, Zona Sul, né? Ainda, mesmo o museu estando já na beirinha, no começo da Zona Norte, ainda o museu não tem um público mais mixigenado, um público mais amplo enquanto a diversidade que representa a cidade, né? Então, pensar em ações para trazer público mais diverso, certo? Mas por outro lado, ações que digam respeito aos objetivos do MAST, né? Promover conhecimento, promover ações educativas que reflitam sobre si próprias, enfim. Então, o curso de astronomia foi montado sobre essas ideias. E também, aí falo pessoalmente, sobre uma coisa que eu acho que é uma grande fortuna, uma grande riqueza que temos aqui, né? E que aqui, neste campus, temos uma quantidade de pessoas muito talentosas, né? Meus coleguinhas todos muito talentosos, meus professores aqui presentes também, certo? Então temos que encontrar uma forma de aproveitar esse capital, né? Parece terminologia aí de coach, né? Temos que aproveitar essa possibilidade que temos, né? Tem uma grande concentração de elite intelectual e começar a pensar propostas para fazer educação em ciência, educação em astronomia em particular, né? Tem outras instituições aqui no Rio de Janeiro, certo? É o privilégio do Rio de Janeiro, tem o CEPF, tem o INPA, tem o Observatório Nacional, tem, certo? Uma plétora aí de diferentes especialidades, então temos que ir nessa direção, né? Aproveitar essa possibilidade. Não todo mundo tem disponibilidade ou disposição para falar para o público, não todo mundo tem essa vontade, certo? Mas uma questão conjuntural também é que é necessário cada vez mais comunicarmos mais a ciência que fazemos, certo? Ou ter um bom diálogo com quem comunica a ciência, né? Não, realmente eu não tenho saco aí para fazer essas atividades aí,
na pracinha e falar de astronomia, eu não tô nessa, não entro nessa, né? Então tenha um bom diálogo com quem tem fôlego para tanto, certo? É necessário, porque cada vez mais da ciência, da produção da ciência está sendo cobrado um impacto social, certo? Todos sabemos, todas essas discussões que às vezes são consideradas balela, não são balela, senão que eventualmente estão virando cada vez mais o parâmetro de consideração dos políticos e das pessoas que definem orçamentos. É muito bonita essa pesquisa sobre tal coisa, mas me diga aí, quem se beneficia com isso, né? Essa é uma conversa agressiva e até ofensiva. Mas imagina a topologia tão importante, né? Fazer análise de teoria de números é tão importante, né? Mas tem que, de certa maneira, encontrar a forma de impactar a maior quantidade de pessoas com essa questão, né? Infelizmente. Então, todas essas ideias, todas essas considerações viram à tona na formulação da proposta do curso de astronomia. Então, aqui estão os banners e as informações dos 3 módulos que se fizeram. Eu volto aqui um momentinho. De que se trata o curso de astronomia Master? Então, é um curso aberto, permanente, fluxo contínuo, certo? Só que os módulos se oferecem em diferentes épocas do ano, mais ou menos 2 módulos por ano, um módulo semestral, certo? E o módulo vai ter mais ou menos umas 6 semanas de duração, um encontro semanal, um dia específico, quinta-feira, hoje tem aula, 5 horas da tarde, e o curso reúne profissionais, reúne pessoas que conjugam esse bom diálogo com o público, com conhecimento da sua área, certo? E o curso, de certa maneira, é uma proposta sem muitas camisas de força, né? Não tem um constrangimento que tem que ser assim, tem que ser assado, né? Então, pode ter mostrar demonstrações de diferentes coisas que vão ser apresentadas. Ano passado, no curso de cosmologia, já falando em matéria, por exemplo, no curso de cosmologia, na aula sobre teoria da relatividade, foi feita uma experiência com o interferômetro de Michelson-Morley para mostrar o padrão de interferência que se esperava encontrar no interferômetro do LIGO, né, e falar de todas essas coisas, né? Então, trazer as ondas gravitacionais desde interferometria, usando o interferômetro Michelson-Morley simples, né? Falar da intensidade dessas ondas e todas as implicações e tal, né? Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é mostrar applets, né? Então, uma aula sobre termodinâmica, por exemplo, no módulo sobre física moderna, então, foram applets sobre como funciona a máquina de vapor e como funciona a teoria cinética de gases, né? As pessoas não vão levar consigo todas as equações e não é a pretensão, né? Não é a pretensão. Certo? Não é mostrar se a pessoa tem boa álgebra ou má álgebra, né? Ou uma álgebra ruim. Não. A ideia é que os conceitos podem ser passados, certo? De uma maneira acessível, de uma maneira até prazerosa, certo? E incluso as equações, pelo menos as mais importantes, as mais sintéticas, podem fazer um sentido narrativo. Então, por exemplo, incluso de muito tempo atrás, as equações da estrutura estelar são equações que falam por si só, né? Ou seja, são equações que você pode quase recitar como se fosse um cordel, certo? Você pode encontrar uma forma de falar do fenômeno que está acontecendo aí, certo? E é importante utilizar, digamos, é importante valorizar essa forma de trabalho como recurso metodológico, certo?
Um recurso metodológico que não é novo, também não, né? Você sabe da história da ciência que os egípcios, né, já sabiam resolver a equação quadrática, né? Os egípcios já sabiam Bhaskara ter nascido, certo? Porque eles resolviam a equação de uma maneira poética, né? Então era um verso onde está toda a solução. Duplique aqui, acrescente aqui, você vai obter o número que corresponde, certo? Então, com as equações, você pode fazer isso mesmo, né? Com Marcela, com os que participaram desse primeiro módulo, certo? Tivemos essa experiência de sentar e dialogar como se pode falar de cosmologia, e de cosmologia bem falado, né? Sem cair na exibição de fórmulas, da exibição de processos algébricos que a gente gosta, né? Resolver álgebras dá um status. Então, como chegar a um público geralmente composto de alunos de primeiro semestre de qualquer carreira de faculdade, idosos, né, aposentados, crianças de 13, 14 anos, sempre vai aparecer a mãe com o filho, e esse filho que promete muito, né, que provavelmente vai seguir os passos do astronauta. Sempre tem essa mãe, não, meu filho tem 12 anos, mas ele tem muita maturidade, tá bom, fica aí. Vamos ver se o menino consegue acompanhar a palestra da Marcela, ou a palestra do Marcelo Borges, falando sobre astrobiologia, né? As aulas são presenciais? São. E isso aí, boa pergunta, amiguita, certo? Ultimamente, está se dando muita ênfase à educação à distância, a EAD, que tudo tem que ser EAD, que tal coisa. E EAD é também mais um recurso educativo válido, certo? E, por exemplo, tá muito legal fazer um curso desses aqui no Rio de Janeiro, mas ir lá em Cataguases, né? Ir lá no interior da Bahia, né? Como é que faz, né? Então, aí é muito bem aplicado um EAD. Agora, aqui temos a possibilidade de ter o pessoal aqui fazendo coisas e falando das coisas que faz, certo? Então, vem uma certa revolta meio individual pela necessidade de falar mais sobre o conhecimento, certo? Então, nesse trabalho no MAST, pessoalmente, veio a sensação de que ultimamente todo mundo está falando muita tecnologia, de muita tela e de muita EAD e tal, mas está se perdendo aquele bom costume de falar sobre o que se faz, sobre o conhecimento, de discussões, né? De ter uma pessoa que conhece um pouco mais e que pode levar um pouco mais de conhecimento, ou compartilhar um pouco mais, acertar ideias que estão aí meio que flutuando, né? Então, é necessário aproveitar esses espaços e é necessário fortalecer esses espaços, né? Não só o especialista, doutor, etc., ter a possibilidade de ministrar uma aula e discutir com pessoas e trazer essas pessoas para um universo de discurso, sino também que as pessoas de repente se empoderem, certo? Então, de repente, a pessoa mora, vamos dizer, em Irajá, certo? E a pessoa participa do curso de astronomia porque lhe interessa muito a astronomia e depois vai e replica essa experiência com um mediador em Irajá, certo? No seu bairro, na escola, enfim, né? Então, é uma forma de criar essa cultura, ou não criar, de fato não é criar, de reviver, de alimentar de novo, fortalecer de novo essa cultura de falar de astronomia, de falar de física, de falar de matemática, né? De não ficar simplesmente na escola, certo? E você, quando vai aplicar Bhaskara na sua vida, né? É necessário saber responder essa pergunta, né? Um doutor em física, um doutor em matemática tem que saber responder essa pergunta, penso eu. Então, aqui
o módulo de cosmologia, que a Marcela participou, aqui o módulo de astrobiologia, tivemos aí vários também amigos comuns, o Van Guetz, o Walter, o Marcelo, o Esteve. Os cursos têm uma componente, a maior componente são as aulas, né? Então são 5 aulas, 6 aulas. E tem um encontro final, uma aulão, vou dizer de alguma maneira, com outros convidados, certo? Então outros convidados que vão fazer o papel de responder perguntas que o público foi acumulando, entre aspas, ao longo do curso. Então, não, eu não quero perguntar para a Marcela, não vou perguntar para a Marcela. Vou esperar até o debate com os convidados para perguntar o que eu deveria ter perguntado para a Marcela. Gerar uma certa componente aí de debate, que nessa aula vai ter meio que um pinga-fogo, certo? Então, por exemplo, na aula final do curso, do módulo de introdução à cosmologia, então foi um pouco assim, né? Meio que se o debate esmorecia, então se jogar alguma coisa polêmica e as pessoas se animavam de novo, né? Porque muito se fala que de repente se as constantes universais fossem diferentes, o universo seria muito diferente, né? As pessoas imediatamente ficaram esse ambiente de, nossa, estão falando de coisas que eu já pensei, e aí então aparecia o especialista. Não, é assim, não é tão assim, né? Tem estas restrições, tem estas questões, né? Então, é importante brincar com essa questão de discutir, conversar sobre a ciência, né? Um pouco a experiência dos Paint of Science que se faz, né? Todas essas coisas. Aqui então, o último módulo, que já para encerrar, esse último módulo que está em curso, neste momento, está acontecendo até 31 de outubro. Muito convidados estão todos para o debate final, que vai ser 31 de outubro. Vai estar o Elaiel, do CBPF, vai estar a Márcia Vegali, da UERJ, vai estar a Elika Takimoto, do Cefet. Sim. Então a gente vai mostrar outro convidado que ainda não acertei. Esse último módulo tem um nome diferente, não é Introdução A, né? Se chama Desmistificando a Física Moderna. E da onde sai essa ideia de desmistificar a física moderna? Da emergência mediática do pós-quântico, certo? E das terapias quânticas, cristalográficas, fractálicas, etc. Certo? Então, devido em parte a essa carência de diálogo, certo? Estamos falando de que vão salientar o diálogo entre cientistas e sociedade, né? Devido à carência desse diálogo, certo? Um diálogo para além das manchetes de G1 e da R7 e as mídias clássicas, né? Então, proliferam na internet quem leva, entre aspas, a mecânica quântica para o povo, né? Só que leva a mecânica quântica com aquele viés, né? Se você mentalizar, entrar em ressonância, você vai ter o carro que você quer. Você quer qual carro, filho? Siena, Audi, né? A ressonância é diferente, a frequência é diferente, né? Então, todas essas questões já, para mim, pelo menos individualmente, para mim já é uma questão preocupante, certo? É uma questão preocupante. E é necessário, então, que um espaço como o MAST, como não, compre essa briga. Não uma briga de instituições, uma briga porque aqueles caras têm grana e teriam como processar alguém, né? Mas, comprar a briga de uma maneira poética, no sentido de, não, é necessário que as pessoas, os visitantes do MAST saibam que a terapia quântica não passa de ser uma balela. Eu acho que sobre esse tema tem uma reflexão importante, né? Tipo, você vê, tem um ponto negativo e um ponto positivo disso. O ponto negativo é que você vê como as pessoas estão sendo enganadas, né? Mas o ponto positivo é que você vê que as pessoas têm interesse, de alguma forma têm interesse com isso.
Agora, estão chegando as pessoas que não deveriam aproveitar esse interesse que as pessoas têm sobre isso. Mas o interesse das pessoas é ter o carro, não. Só... Algumas pessoas querem ter o carro, claro. Quem não quer carro? Não, mas então, uma pergunta que podemos formular assim é: quem fala em nome da mecânica quântica? Quem fala em nome da teoria da relatividade? Né? Para o público comum, para o cidadão comum, quem fala em nome dessas coisas? É importante que essas pessoas saibam de que se trata isso? É importante. Certo? A pessoa não tem que saber álgebra tensorial e etc. Mas a pessoa tem que saber, a teoria da relatividade tem aplicações no GPS, eu todo dia estou pegando Uber e tal coisa, e a tecnologia do século XXI, no qual eu vivo, está baseada nestes e nestes conceitos. Não todos, obviamente. É uma pretensão muito idealista que o cidadão do século XXI vai saber a ciência por trás do conhecimento tecnológico do qual usufrui. Mas seria ideal, realmente, que cada vez mais as pessoas saibam, da mesma maneira que a dona de casa sabe mexer com a panela de pressão, e a panela de pressão é um modelo bem interessante de máquina térmica, certo? Então, que as pessoas, os usuários de tecnologia saibam que aí por trás aí sim está a mecânica quântica, aí está os semicondutores, aí está toda essa ciência que foi desenvolvida nos últimos 100 anos, certo? E que as pessoas meio que veem distante, né? Então, por um lado, as pessoas querem saber, por outro lado, o discurso populista, vamos dizer, dos coaches, dos gurus e dos caras que querem lucrar com esse desejo e essa ignorância também. Tudo isso aí, a gente tem que encontrar uma rota de escape, certo? O curso, por exemplo, eu já me faço uma crítica sobre o curso, certo? Eu fiz um Google Form para inscrição e tal, para identificar quem se inscrevia no curso. Então o curso ainda continua sendo, de acordo com esse Google Form, continua sendo um curso para pessoas brancas, para pessoas com ensino médio superior, né? Ou seja, ainda o curso não consegue chegar a muitas pessoas que deveria chegar. Quizás as pessoas que precisam mais de alguém que fale de ciência com relativa honestidade, né? Mas tem professores aí nesse curso, inscritos. Esses professores que estão em Campo Grande, esses professores que estão em Anchieta, esses professores que estão em São Gonçalo. Então, bom, aí, de certa maneira, muito indiretamente, a gente consegue fazer isso. É importante reivindicar, já para finalizar, acho que é o último, é importante reivindicar que temos que avançar na direção de que o professor de ciência da escola também seja um bom divulgador da ciência. Sim? Então, ações como esta estão pensadas também nessa direção.